Muito bem, vamos voltar aqui então à nossa tela para que possamos dar prosseguimento ao nosso programa. Agora, evidentemente, com a próxima letra aí, seguindo o roteiro do nosso material didático, sempre lembrando, o nosso material didático, ele tem um roteiro inicial formado de 3 páginas, páginas 1, 2 e 3. Para cada item tem um bloquinho mais para frente. Então, nós agora já estamos na página 2. Acompanhe no seu material didático onde estamos. Módulo 7, em algarismos romanos, número 12, letra H. É aí que estamos. Então, vamos falar agora das especificações de acabamento e por isso eu queria que você também voltasse aqui comigo. Veja, parece um item simples, mas não é mesmo. Podíamos considerar até a mesma complexidade do projeto de arquitetura, podíamos considerar aqui como você vai ver. Então, da boa montagem das especificações de acabamento do memorial descritivo, da boa concepção dali, é que você obterá o lucro máximo possível. Um erro aqui pode ser, e fatalmente será, tão desastroso quanto um erro no projeto. Como você vai ver que não há nenhum exagero nisso. E eu também vou usar esse recurso de um pequeno exemplo simples, bobo, mas para que estas palavras não divaguem, para que você entenda muito bem o cuidado extremo que você tem que ter neste momento em que você está concebendo a sua incorporação imobiliária. Vamos, como exemplo, imaginar que um certo incorporador, preocupado com o pós-obra, ele está montando uma especificação de maneira que evite reclamações no futuro contra qualquer tipo de problema, de vício ou defeito técnico aí que possa surgir. Então, ele, nessa montagem, ele está também com vistas nisso aí. Digamos que ele tenha especificado um certo granito para o piso das cozinhas e áreas de serviço. Vamos dizer que tenha estabelecido granito, só para que a gente possa analisar a complexidade do tema. Bem, os granitos, como sabem, eles podem ser, ou eles variam de impermeáveis totalmente até muito permeáveis. E essa permeabilidade define também o preço. Quanto mais permeável, mais barato. O granito mais caro é o impermeável. Isso dentro do mesmo tipo de granito. Mas também varia, o preço varia em função dos tipos de granito. Sempre com o tipo e sempre com a permeabilidade. Veja que um granito muito permeável, ele deve valer pouco mais ou talvez até valer como uma cerâmica aí de baixa qualidade, porque ele não consegue estancar água, ele pode provocar naquela configuração ali infiltração de água, se não tiver um tratamento adicional, etc, etc. Então, dentro desse raciocínio, digamos que o incorporador pense assim: eu não quero problema pós-obra, eu não quero que o condômino venha me reclamar que está havendo infiltração de água nesta cozinha, nessa área de serviço. Então eu vou especificar, digamos que ele fizesse este raciocínio, um granito impermeável para cozinha e área de serviço. Ele está dentro do objetivo de mais qualidade para a obra. Então,
vamos agora voltar à tela para examinarmos como é que essa história vai funcionar, feita com essa melhor das intenções, né? Depois de entregue a obra. Vamos voltar então à nossa tela. No momento de assentar estas pedras de granito, vamos dizer que aqui seja uma pedra de granito impermeável, aqui também uma pedra de granito impermeável. Obviamente, embora impermeáveis, essas pedras jamais poderiam ser assentadas justapostas, porque, como já explicamos, com a movimentação da estrutura e a diferença de temperatura, elas estariam sujeitas a soltar, estariam sujeitas ao soltamento. É imprescindível que haja aqui uma junta, nem que seja aí de uns 2 milímetros, mas tem que haver uma junta aí, que será vedada com um rejuntamento para provocar estanqueidade aí na água, para a água utilizada para lavar este piso, etc, etc. Então vem aqui comigo para que a gente possa falar um pouquinho sobre este rejuntamento. Este rejuntamento poderia ter características como do granito, de estanqueidade, ser totalmente impermeável, como o granito. Poderia ter. Para isto, ela teria que ser 100% elástica, evidentemente. Mas se esse rejuntamento fosse 100% elástico, que se adaptasse na ligação perfeita de uma pedra com outra pedra, de maneira a vedar totalmente a passagem de água, provavelmente, por ser 100% elástica, se impregnaria também de sujeira e de outras deficiências, que poderia ferir o padrão cultural de beleza do condômino que ali está morando. Provavelmente esse condômino vai tentar, neste caso, limpar este rejuntamento, que se ficou impregnado de sujeira, com uma escova de aço. Talvez pegue aquilo ali, vai limpar o rejuntamento e, evidentemente, vai retirar parte dele, que não poderia fazê-lo, porque ele está ali para estancar água. Então é por esta razão que os rejuntamentos são semi-elásticos. E, em sendo semi-elásticos, o que vai ocorrer? Sol em cima dele, água, frio, calor, sol, frio, calor, água, frio, calor, um dia ele tende ao soltamento. É evidente. Eu diria até que os rejuntamentos internos, porque não tem a presença de chuva ali, é uma situação menos sujeita a essas intempéries, né? Só mesmo aquelas condições internas do apartamento que a gente escreveu, sol, calor, frio, água para lavar, né? Condições muito menos agressivas. Então, neste caso, ele, em sendo semi-elástico, irá soltar em algum momento, né? Eu diria até que esses rejuntamentos internos talvez tenham uma vida útil aí de no máximo uns 2 anos só. Pode verificar isto na sua própria casa. Se você fizer uma varredura, a olhos nus mesmo, nos rejuntamentos da sua própria casa, desses locais, talvez encontre lá, num certo local, faltando uma cabecinha de alfinete, faltando ali no rejuntamento, porque a vida útil dele é muito curta. Então, certamente, embora você tenha previsto placas de granitos impermeáveis, você criou ali um calcanhar de Aquiles. Vai ser certamente um calcanhar de Aquiles, um ponto fraco. Por quê? Porque depois de entregue o apartamento, vai fugir do seu controle totalmente a forma
com que aquele usuário, aquele condômino, aquele morador vai utilizar-se daquelas instalações. Por exemplo, para fazer limpeza delas. As pessoas têm os hábitos mais esquisitos, mais esdrúxulos até, eu diria, nesse conceito, por exemplo, de limpeza. É extremamente cultural isso. Há pessoas que têm verdadeiras patologias na nossa maneira de ver. Quando se trata de limpeza. É, para mim, uma patologia. Por exemplo, eu já vi pelo menos umas 10 vezes. Quer dizer, eu, que não era engenheiro de obra, já vi como incorporador visitando obra, portanto, em número de vezes bastante reduzido, um número bastante reduzido, pelo menos 10 vezes. Agora imagine o nosso engenheiro de obra, por exemplo, o engenheiro de obra que está ali no dia a dia, quantas vezes ele já teria visto uma cena que eu diria trágica, como esta que eu vou descrever. Há moradores, há condôminos, há usuários de apartamentos que, em um ambiente como esse, de cozinha e área de serviço, onde há presença forte de gordura, de fritura, então esta pessoa, vamos usar assim, para não dizermos condômino ou condômina, então vamos ficar aqui com a palavra pessoa, esta pessoa só se sente confortável de fazer uma limpeza num ambiente desse, se utilizar o seguinte expediente. Pasme você, mas é realidade total, porque só eu já vi pelo menos 10 vezes. Ela vai ao ralo daquele local que foi feito para quê? Para escoar água. Todo ralo é para escoar água. Retira a grelha, a tampa deste ralo, faz uma bucha de pano para tamponar este ralo, de maneira que a água não escoe. E aproveitando o pequenino rebaixo que as cozinhas e área de serviço normalmente têm, aí de 5, 6 milímetros, né? Esse rebaixo é do próprio projeto, justamente para evitar que a água passe para fora, né? Então, aproveitando esse rebaixo, tampona-se o ralo e joga-se ali baldes d'água, até formar uma lâmina d'água de uns 3 milímetros, mais ou menos. E, naquela piscininha, vamos chamar assim, a pessoa se sente confortável para fazer uma boa limpeza. Tem que tirar o sapato, porque estraga. Tem que dobrar a calça, porque molha. E ali, firme ali naquela piscininha, a pessoa se sente então confortável para promover uma boa, lavar bem aquele piso. Para mim, isto é uma patologia. Fere o nosso sentimento de engenheiro, né? Então, o que vai ocorrer naquela situação? Você sabe muito bem, com o mínimo de observação de obra, que essas chuvas torrenciais, essas chuvas que tem-se a sensação que vão levar as árvores juntas, né? Na verdade, essa chuva torrencial assusta o leigo. A nós não assusta. Essas chuvas não penetram nas construções. Nós tememos e muito, temos muito medo, é da outra, a miúda e constante, que demora aí 2, 3 dias. Esta é terrível. A obra precisa estar muito bem executada para não haver infiltração de água nessas condições. Já foi demonstrado em laboratório que esta lâmina d'água que esta pessoa criou tamponando o ralo tem
3 vezes mais poder de penetração do que a chuva miúda e constante. O motivo é óbvio. Está na horizontal, parada na horizontal. Vamos voltar à tela para que a gente possa representar então esta situação. Vamos voltar à tela. Então, a pessoa utiliza, veja, esta lâmina d'água que está aqui, não é? Que tem 3 vezes mais poder de penetração. Ora, se um dia uma cabecinha de alfinete se soltar deste rejuntamento, que tem vida útil de 2 anos em média, então obviamente vai soltar uma hora, o que vai acontecer com esta lâmina d'água? Vai penetrar entre as 2 pedras impermeáveis do granito. Muito bem, volte aqui comigo. Então, sabendo dessa possibilidade, este incorporador, no desenvolvimento da montagem das suas especificações de acabamento, ou memorial descritivo, um incorporador atento, ele considera esta possibilidade. Então, no desenvolvimento das especificações, ele, imaginando que isso possa ocorrer, decide colocar uma manta de impermeabilização nesta área. Por exemplo, vamos dizer que ele fizesse este raciocínio, porque ele está com objetivo, ele está obstinado a não ter reclamação pós-obra. Por isso ele especificou um granito impermeável. E considerando que o rejuntamento poderá soltar um dia, e considerando que a pessoa poderá lavar esse piso desta forma absurda, e ele não quer de jeito nenhum, é problema pós-obra, ele chega à conclusão que o mal menor é colocar uma manta de impermeabilização. Porque aí, com certeza, não haverá infiltração se for bem executado. Vamos, então, à tela para examinarmos isso. Então, como dissemos, vamos dizer que ele coloca essa manta de impermeabilização aqui vermelha. Hipoteticamente, estamos montando o raciocínio para ver os defeitos do raciocínio. Bem, com certeza não haverá infiltração aqui no apartamento de baixo. Por quê? Porque se a pessoa lavar o piso com esta lâmina d'água e se o rejuntamento faltar uma cabecinha de alfinete e se, portanto, a água passar, vai bater por cima dessa manta e por cima dela vai correr aqui e ser captada lá no final e jamais, se for bem executado, passará para baixo, para o apartamento de baixo. Vem aqui comigo para que eu possa explicar por que já vi pelo menos 10 vezes. Porque ninguém suporta uma goteira vindo do teto numa cozinha. Estou me referindo ao condômino do apartamento de baixo. Então, ao perceber aquela goteira na cabeça dele, por conta dessa situação absurda, imediatamente ele liga para a construtora, para a incorporadora. Tem uma goteira aqui na minha cozinha. E nesse caso você tem que atender na hora. Você não pode programar para dali a 2 dias. Ele não vai ficar com uma goteira na cozinha. Tem que ser atendido de emergência, é óbvio. E você vai aonde ao chegar à obra de emergência? No apartamento de cima, prioritariamente, porque você desconfia que a causa possa estar lá, prioritariamente. E ao chegar lá, depara-se com essa cena quase trágica aí. Porque é instantâneo, é no mesmo momento, a pessoa ainda está limpando o piso do apartamento de cima. Aí você vê isso aí. Só eu já vi umas 10 vezes, pelo menos. Imagina um engenheiro de obra. Quantas vezes já teria visto uma cena como esta, lamentável cena como essa, de tamponar ralo. Muito bem. Então, o incorporador no desenvolvimento do seu raciocínio, digamos que assim determinou. Ele não quer, por seu livre arbítrio, ele não desejou ter infiltração
pós-obra, ele quis assim, considerando que vai lhe fugir de seu controle a maneira com que a pessoa vai utilizar, né, para lavar, etc, etc. Ele resolveu estabelecer essa manta de impermeabilização, vamos dizer que ele fez esse raciocínio. E é aí que nós queríamos chegar, nesta manta, para que nós pudéssemos mostrar a você como é complexo esse tema. Por que não é algo simples, que tem que ser meticulosamente estudado, sob a diretriz que nós vamos passar aqui? Vamos examinar, por exemplo, quem pagará o custo desta manta de impermeabilização. Quem pagará? Vamos ver. Vamos primeiramente considerar a obra sob o regime de obra a preço fechado. Na obra a preço fechado, quem pagará o custo desta manta? Evidentemente, você já concluiu que é o incorporador. É claro que é ele, só ele. É o incorporador nesse tipo de obra que banca a obra, toda ela. Então, não há a menor dúvida nisso. Agora vamos para o preço de custo. No preço de custo, nas obras a preço de custo, quem pagará o custo desta manta então? Eu seria capaz de apostar que você respondeu os condôminos. E, lamentavelmente, você se enganou. Eu disse que era complexo o tema. Nas obras a preço de custo, quem paga esta manta é o incorporador também. Como já vamos explicar por quê. Aqui não tem nenhuma pegadinha, consideraçõezinhas ali para dar justificativa a essa resposta. Não. Não há nenhuma pegadinha. Esta manta está no orçamento, está na especificação, foi registrada no cartório, tudo direitinho. Não tem nenhuma pegadinha aqui, não. E em todos os casos, sem exceção, quem pagará é o incorporador. Claro que no preço fechado é o óbvio, mas no preço de custo, talvez eu tenha ali apanhado de surpresa. Mas eu avisei que o tema é complexo. Então é isso que vamos analisar agora. Por que é o incorporador que paga essa manta nas obras a preço de custo? Vamos à tela para que possamos explicar este complexo tema, lamentavelmente tão importante e tão desconhecido pela maioria dos incorporadores. Vamos à tela. É um tema conhecido como melhorias técnicas. Há dois grandes grupos de melhorias técnicas. Eu acho que valeria a pena você anotar isto aí, porque você vai ver como vai lhe beneficiar a compreensão deste tema. O primeiro grupo, nós chamamos no nosso jargão do dia a dia, são melhorias técnicas que imprimem P. P é da palavra preço. Aí, entre parênteses embaixo, está a tradução. Imprimem P significa que agregam preço. As melhorias agregam preço. E, no segundo grupo, o outro tipo, que nós dizemos que não imprimem P. Aí a tradução é embaixo, não agregam preço. Copie isso aí, eu acho que seria interessante. Vamos dar agora um exemplo de melhorias técnicas deste grupo e depois vamos dar um exemplo de melhorias técnicas deste outro grupo. E vamos ver como que eles vão afetar seu bolso. Vamos primeiramente para este grupo aqui. Melhorias técnicas que imprimem P. Os forros em geral, principalmente o clássico forro de gesso. Esse desenho que está aqui em tom mais claro, na verdade é só uma sofisticação, né? Poderia ser aqui um forro pura e simplesmente reto,
apenas porque vimos isso aí em um projeto de um arquiteto e achamos muito interessante. Ele fez essa sanca aqui de um lado, essa sanca aqui de outro, essa abóboda aqui no meio, simplesmente para possibilitar com essa beleza plástica aí, e além disso um projeto luminotécnico a ser feito pelo comprador. Isso agrada muito, esses projetos luminotécnicos, né? O deslocamento do ponto central daquele cômodo, daquela peça, para luzes indiretas, em sancas, etc, etc. É só mais uma pequena informação aí, de fato não tem a ver diretamente com o nosso tema. Vamos dizer que seja o forro de gesso. Então, venha aqui comigo novamente para que a gente possa explicar por que os forros em geral, sobretudo de gesso, pertencem ao primeiro grupo. Veja, primeiramente é óbvio que se você vai especificar forro de gesso naquele cômodo, não vai especificar o revestimento da laje em cima. Obviamente, para que revestir a laje? Não é? Ainda que você não adote o sistema tradicional de emboço mais massa fina e adote essa massa única, conhecida em quase todos os locais por massa paulista, uma massa única, ainda que você adote uma massa única, massa paulista, se você examinar o custo que você vai ter unitário com este forro de gesso, não forro de gesso tipo gipso, assim, um forro de gesso mais sofisticado, não. Forro de gesso comum, você vai ver que mais ou menos se equivalem o preço do forro, unitário do forro, com o da massa paulista. Então, ao colocar um, você vai eliminar o outro, mais ou menos. Bem, como é que você vai saber se aquela melhoria técnica pertence ao primeiro ou ao segundo grupo? Por que essa pertence ao primeiro grupo? É muito simples. Você vai fazer um teatrinho considerando você, ou trocando de lugar com o comprador. Essa troca de lugares, em diversos momentos do nosso curso, nós vamos sugerir para que você não tenha que experimentar. Por que você vai ver se vai dar certo ou se vai dar errado no momento diante de um comprador, para esperar ele falar, não quero comprar? Não. Faça o teatrinho antes. Considere você o comprador e fale para você mesmo. Se você sentir que a proposta, a colocação que você está fazendo é boa ou é razoável, ele também vai sentir. Se você sentir que é indecente, ele também vai sentir. Não precisa experimentar, porque aí não tem mais volta. Experimente antes. Então faça esse teste agora. Pergunte a você mesmo, como iria perguntar ao incorporador, ao comprador. Comprador, este apartamento que eu estou lhe vendendo está sendo comercializado no mercado por 100 mil reais. 100 mil reais. O meu é 103 mil reais. 103, um pouco mais. Mas eu tenho que lhe dar uma explicação por quê. No meu, você poderá climatizar, colocar aparelhos de ar-condicionado, climatizar todas as peças, todos os cômodos do seu apartamento, se você assim o desejar, depois do habite-se, com calma, à medida que você for tendo dinheiro, se lhe interessar, sem abrir, é claro, um único buraco na parede. Isso não poderia, porque feriria a lei, nós já vimos. Você não pode alterar a fachada, abrindo um buraco na parede externa para colocar esse ar-condicionado. Então, eu vou lhe dar condições técnicas para isto, para você climatizar até todo o apartamento, se você o desejar. Você pode começar climatizando o quarto de casal, se você tiver este interesse e dinheiro.
para adquirir o ar-condicionado. Num segundo momento, você poderá climatizar os outros quartos, depois a sala de televisão, depois as outras peças, se você desejar, até o apartamento inteiro, sem abrir um único buraco na parede. Se você desse a ele esta informação, desse a ele a informação de que vai dar condições técnicas para ele fazer, se desejar, pode não fazer, pode não querer fazer. Você acha que ele pagaria esses 3.000 a mais? Com 100% de certeza, eu lhe asseguro que sim, ele pagaria. Ainda que não fosse climatizar, ainda que não valorizasse isso, ainda que não tivesse dinheiro para a aquisição desses aparelhos de ar-condicionado. Mas quanto que aumentaria o valor do apartamento por ter esse recurso numa possível revenda no futuro, por exemplo? É claro que ele pagaria sim. Então, para que você dê a ele esta condição, você tem que dar-lhe uma forma de aplicação de aparelho de ar-condicionado do tipo, por exemplo, split. Split quer dizer dividido em duas unidades. Uma evaporadora e uma condensadora. A unidade condensadora fica lá na área de serviço, tomando ar, fazendo aquele barulhão todo típico de ar-condicionado. Mas a unidade evaporadora, não. Com um desenho muito bonito, preso numa parede cega, com controle remoto, você escolhe a temperatura, 15 graus. As aletas só abrem e despeja-se ali o ar gelado para instalar 15 graus. Mas as duas unidades têm que estar interligadas por um tubo. Agora vamos voltar à tela para que você possa ver isto. Este tubo que está aí só é possível de ser colocado quando há forro de gesso. Então é por esta razão que o forro de gesso, o forro em geral, por permitir, por exemplo, a climatização e também projetos luminotécnicos, por isto é que pertencem ao primeiro grupo. Portanto, são melhorias que agregam preço, sim. Agora, vamos examinar o segundo grupo, as melhorias técnicas que não imprimem P. Aí, nelas é que estará o problema. Vamos à tela. Vamos examinar agora este grupo. As melhorias que não agregam preço. Um belo exemplo é justamente esta manta que aí está, que nós víamos discutindo. Esta manta aí. Esse é um belo exemplo disso. E como é que nós vamos saber? Fazendo aquele mesmo teatrinho. Então, vem aqui comigo agora. Eu não vou experimentar, não vou esperar a hora disso ocorrer, porque aí não tem mais jeito. É claro que eu vou fazer esse teatrinho antes, como a gente falou. Ponha-se no lugar do comprador. Faça a proposta para você mesmo. Não é? Se você aceitar, ele vai aceitar. Se você achar indecente, ele também vai achar indecente. Então, imagine-se diante de um comprador, padeiro, porque estou dizendo padeiro, eu gosto desse nome, dessa profissão, que além de muito nobre, né? Mas, sobretudo, é uma área completamente diferente da nossa. Só por isso que eu uso muitas vezes aqui que o comprador é padeiro, quer dizer, ele trabalha numa área muito diferente da nossa. Então, imagine-se diante de um comprador assim, leigo assim, e você dizendo a ele: comprador, este apartamento que eu estou lhe vendendo está sendo vendido no mercado por R$100.000. O meu
é 103 mil reais. Mas no meu A, na cozinha e área de serviço, uma manta de impermeabilização PKX 29, que, quando você chegar nessa frase, nessa parte da frase, ele já vai te interromper. Ou você desculpe, eu sou padeiro, eu não entendi nada que você falou. P o quê? PKX 29 é o nome da manta. Mas a manta é para quê? A manta é para não filtrar nunca água. Quer dizer que ia infiltrar? Se você não colocasse essa manta, ia infiltrar? Eu vou ter que pagar por isso para não infiltrar? Meu amigo, se infiltrar, se pingar água no apartamento de baixo, eu vou atrás de você até o fim do mundo. Você que me ouve acha que ele pagaria 3 mil a mais? Não, com certeza não pagaria. Ele está comprando um apartamento, é óbvio, tecnicamente correto, que não infiltre. Então, esta manta, por exemplo, faz parte de uma das despesas que pertencem ao segundo grupo, que não imprimem P. E é nele que nós vamos nos concentrar. Vamos, então, definir. Eu acho que vale a pena você anotar, porque nós queríamos, com essa exposição toda, chegar nesse segundo grupo. O primeiro não nos interessa. Interessa é o segundo, porque esse segundo grupo, é que, na verdade, representa, todas as despesas ali, representam os grandes problemas das especificações de materiais ou memoriais descritivos. Por isso, vale a pena até a gente definir este segundo grupo. Então, você poderia assim anotar. Melhorias técnicas que não imprimem P, anote, ou que não agregam preço, né? Vá anotando, portanto. Melhorias técnicas que não imprimem P são procedimentos técnicos evitáveis quando acompanhados de outras medidas funcionais. Ponto. Vamos repetir, se você perdeu alguma parte. Melhorias técnicas que não imprimem P, ou que não agregam preço, são procedimentos técnicos evitáveis quando acompanhados de outras medidas funcionais. Agora vem aqui comigo para que possamos explicar essas medidas funcionais. Se você quiser proibir algo ao condômino na utilização futura, poderá utilizar-se de 1 a 4 documentos, em ordem decrescente de importância. O mais importante deles é o próprio contrato. Depois, se você quiser segurar mais ainda, proibir com mais veemência, o contrato e a convenção de condomínio. Quer mais segurança? O contrato, a convenção de condomínio e o manual do usuário que será entregue a ele quando da entrega do apartamento, com as regras, com a forma de utilização, etc, etc. E se você quiser proibir de todo, conste em todos os documentos, que são 4. Contrato, convenção de condomínio, manual do usuário e ata da primeira assembleia, onde vai se combinar a regra do jogo. Mas bastaria o contrato. Então, você vai constar neste ou nestes documentos a frase, a cláusula. Não se pode tamponar os ralos
que foram feitos para escoar água. Caso esse procedimento seja adotado pelo condômino, fica a incorporadora ou construtora descompromissada com as garantias referentes aos problemas que advirão daí. Descompromissada com a manutenção, com a reparação dos problemas que poderão advir deste fato. Pronto. Veja por que resolvemos o problema. Se assim constarmos neste contrato, ou até em 4 documentos, esta pessoa não poderá tamponar o ralo. Em não tamponando o ralo, a água vai escoar. Qual é a máxima das obras no que tange a água? Água que corre não infiltra. Obviamente. Então veja, se eu vou ter certeza que não haverá lâmina d'água, para quê? Uma manta de impermeabilização. Totalmente descartável, reduzindo o custo de obra. Não é? Vimos isso. Agora, vamos ver por quê. Agora que já entendemos bem, vamos ver por que quem paga esta manta é o incorporador nas obras a preço de custo. Essa foi a questão que deixamos aí. Para isso, vamos voltar na nossa fórmula mãe. Veja. Você tem ela anotada aí, né? A fórmula que está sendo desenvolvida aqui. E acabamos de concluir que as melhorias técnicas deste segundo grupo, por exemplo, a manta, não imprimem P. Não vai haver alteração aqui no preço. Acabamos de concluir isso. Mas continue examinando a fórmula mãe. Vamos dizer que antes da ideia que você teve de colocar a manta, o orçamento de obra daquele apartamento já estivesse em R$60 mil por apartamento, hipoteticamente. Você concorda ou não concorda que quando eu acrescento a manta, que vai custar, por exemplo, 3 mil, o custo de construção vai aumentar? É óbvio, com a manta o custo de construção aumenta. Por exemplo, com estes números para 63. Mas como o preço não se alterará, como é que essa equação fecha? Só de uma forma, reduzindo a fração ideal para 37. Ou seja, reduzindo o lucro para 7. Então, vem aqui comigo, com esses números aí já anotados, para que possamos provar que é você, incorporador, que paga esta manta nas obras a preço de custo, porque a preço fechado sempre, obviamente. Vem aqui comigo. Você, nas obras a preço de custo, portanto, tem a ilusão que é ele, condômino, por ser preço de custo, que está pagando a manta. De fato, ele vai fazer o cheque, vai pagar. Só que você não percebeu que quando vendeu a fração ideal para ele lá no início, já deu a manta de desconto. Quando você reduziu o seu lucro de 10 para 7, justamente o tamanho da manta. Um raciocínio complexo, é ou não é? Por isso que eu disse que é um tema complexo esse. Então, qual é o partido que vamos tirar de toda essa análise? Como é que eu vou reduzir o custo da construção para otimizar meu lucro? Eliminando todas as melhorias técnicas que não imprimem P. Se eu coloquei na especificação, eu vou retirar.
desta análise, todas as vezes que você puder trocar algo que seria colocado ali por um benefício, puder trocar aquilo por um procedimento funcional, por exemplo, esse, constar no contrato, que não se pode tamponar ralo, pronto, perdeu o sentido a manta, então eu corto a manta. Nada impedindo que você deixe a manta, se você quer extrema qualidade, só gostaria que soubesse. É você que estará pagando, mesmo preço de custo. Só essa informação que queria lhe passar. Então, se o objetivo é reduzir o custo da construção ao máximo, evidentemente você vai caminhar por eliminar todas as melhorias técnicas que não imprimem P, trocando-as por procedimentos funcionais, como explicamos. Então, é de fato um tema complexo, que agora você, dominando ele, usufruirá desta informação para otimizar o lucro da sua incorporação. Importante tema que acabamos de abordar. Vamos voltar, então, ao nosso programa na tela. Ato contínuo, tendo agora o projeto de arquitetura e as especificações de acabamento, vamos para o orçamento detalhado da construção. Estamos seguindo uma ordem lógica e cronológica. Então agora é o momento deste orçamento, por isso vem aqui comigo. Já vimos que para você incorporar, não há necessidade de você construir, sequer de saber construir. Você pode contratar um construtor, mas é o incorporador que tem que montar este orçamento. É o trabalho do incorporador. E se você nada entender de orçamento? Nenhum problema. Há 1000 mecanismos para se ter um bom orçamento detalhado da obra. Você pode, por exemplo, terceirizar a escritórios especializados em orçamentos. Temos inúmeros em quase todas as cidades. Escritórios que só fazem orçamento. Se você quiser utilizar-se de um software que não havia há poucos anos atrás, não havia, hoje há inúmeros excelentes softwares de orçamento. Se você quiser aprender a fazer ali no lápis, na ponta do lápis, há excelentes cursos sobre orçamento. Cursos aí com carga horária de 10 horas em média. Então não é por falta de mecanismos que você vai deixar, que você não vai ter, né, um bom orçamento detalhado, que é evidentemente fundamental. Se você não quer se envolver em nada, terceirize a um escritório de orçamento. Bem, assim eu consegui chegar no tripé que eu precisava para a montagem da nossa norma. Projeto aprovado na prefeitura, especificações de acabamento definidas, ou memorial descritivo, e o orçamento desta obra. Com este tripé, eu posso avançar para o próximo passo, que é justamente a montagem dos quadros da norma. É isso que vamos ver agora. Vamos então voltar à tela para examinarmos a norma brasileira 12.721 na tela. Bem, você vai localizar aí no seu material didático a norma que começa na página 20. Começa na página 20 e termina na página 29. Estão aí os 10 quadros desta norma. Vamos aí na página 20 para o primeiro quadro, chamado de informações preliminares. É este quadro que está aí no seu material didático, está aí também na tela.
uma curiosidade. Como é que eu fico sabendo o número do quadro? O número do quadro é escrito na segunda linha em algarismos romanos. O número do quadro e a que ele se refere. Este não tem. Você está vendo que não tem aí na segunda linha algarismos romanos? Mas se você for ao quadro seguinte, vá aí no seu material didático, nós vamos aqui também, no próximo quadro, veja aí na segunda linha em algarismos romanos, veja aí, que número você está enxergando aí? Veja aqui o cursor vermelho. Quadro 1 em algarismos romanos. E aqui está a que ele se refere. Segunda linha. Então vamos voltar no nosso. Por que que o nosso não tem nada aqui? Porque este quadro não havia antigamente. Ele foi instituído no dia 1º de fevereiro de 2007, na grande mudança da norma que a gente falou. Então, para não mudar a numeração das normas antigas, este ficou sem número, como se fosse uma página rosto. Muito bem. Venha aqui comigo para que a gente possa explicar exatamente o caminho que vamos seguir na análise da norma. O incorporador utiliza no seu dia a dia não a norma toda. Ela tem que ser feita para registro no cartório. Mas nós utilizamos no dia a dia apenas um pedaço de 3. Veja como é pequena a parte utilizável no dia a dia. Um pedaço de 3. 7 nós não utilizamos praticamente. E o restante desses 3 também não. Apenas um pedaço de 3. Como é tão pouco o que se utiliza no dia a dia, nós entendemos que é de fundamental importância a todos os profissionais que atuam na área conhecer bem este pedaço de 3. Todos, não só nós incorporadores. É de fundamental importância o conhecimento pelo corretor de imóveis, pelo construtor, pelo advogado. Pelo advogado. É a própria glória. É o chamado tudo de bom. Tem coisa mais desagradável quando você procura um advogado para uma orientação qualquer e sobre um problema muito técnico, por exemplo, os condôminos estão criando uma dificuldade, estão criando um obstáculo aí com relação ao cálculo que foi feito da área equivalente que está na norma. E você diz ao advogado, me ajude aí, eles estão questionando a área equivalente, isso vai gerar uma ação na justiça. E aí o advogado diz assim, você precisa me explicar o que é isso para que eu possa lhe ajudar. Desagradável. Seria tudo de bom se o advogado falasse a nossa língua, não é? Então, sem dúvida alguma, como é tão pouco, um pedaço de 3, por que que os advogados também não ganham intimidade com a nossa norma, já que é tão pouco? Como dissemos, esse nosso curso destina-se também ao advogado, não para mostrar-lhes as leis, claro que não, mas para mostrar-lhes a engenharia que está atrás da lei. Esta é uma delas, o uso da norma. Quando o advogado coloca no contrato área real privativa, área equivalente total, área isso, área aquilo, de onde vieram esses números? Vieram daqui da norma. Ah, o incorporador tem que fornecer a ele. Tudo bem, mas se ele tem intimidade com esse tema, é meio caminho andado. Quanto você não pagaria por um advogado que falasse a sua língua? Um grande diferencial para o advogado, portanto. Entendemos o acesso a essas informações que o nosso curso vai oferecer. Bem, então vamos voltar à tela para examinarmos apenas
este pedaço de 3 quadros. Vamos voltar à tela. Então, esse quadro nós não vamos usar no dia a dia. O calculista de NB vai simplesmente pedir essas informações, você vai enviar para ele o memorial descritivo ou as especificações de acabamento e ele vai preencher aqui, vai formatar como determina aqui a norma e ponto final. Vamos pular para o segundo quadro, que é o quadro 1. Este quadro também não vamos utilizar. Por quê? A que ele se refere? Já vimos que para você descobrir a que ele se refere, você tem que vir aqui na segunda linha, onde você vai descobrir o número do quadro e a que ele se refere. Veja aí, ele se refere a pavimentos. Incorporador não trabalha com pavimentos, trabalha com unidades autônomas, não com pavimentos. Por isso não vamos utilizá-lo no nosso dia a dia. Esses que não vamos utilizá-lo, que não vamos utilizar no nosso dia a dia, nós vamos simplesmente dar uma olhadela e escapar. Vamos nos ater apenas aos que são do nosso dia a dia. O que nos remete ao terceiro quadro, que é o quadro 2, que é o primeiro quadro que nós utilizamos. Veja por quê. A que ele se refere? Veja aqui. Unidades autônomas. Exatamente o que o incorporador utiliza. Você está acompanhando aí no seu material didático. Estamos agora na página 22. Nós utilizamos 3 regiões deste quadro. Vamos puxá-las em zoom para que você enxergue bem. A primeira região, você já está cansado de conhecê-la. São as colunas 20 e 21. A coluna 19, como já explicamos, é a descrição das unidades. Então, estas colunas 20 e 21 formam a área real privativa. Já explicamos isso. Ou a soma da área real privativa principal, que são esses números em colorido aí, fundo colorido, com a área real privativa acessória, que são os números aí que estão com fundo branco. Não importa. Colunas 20 e 21, área real privativa, não vamos nos delongar nelas, porque já explicamos essas duas colunas exaustivamente. Vamos agora puxar em zoom a segunda região deste quadro 2 que nos interessa e muito. A coluna 38. Eu diria que é a mais importante coluna de toda a norma para nós. Veja, seu somatório diz tudo para mim. Por que o somatório desses 3 números aqui gerou um número tão grande? Porque não percam de vista que o tipo, veja lá, o tipo se repete 9 vezes. Então, eu tenho que multiplicar esse número por 9. Aí, na soma, eu vou encontrar esse número. Esse número diz tudo para mim. Acompanhe. Se eu construo a R$1.000 o metro quadrado, esta obra custará R$2.622.000, que é a multiplicação de 2.622 metros quadrados pelo CUC, pelo custo unitário de construção de R$1.000. Então, esta coluna é a coluna da área equivalente total, a mais importante coluna de toda a norma para nós. Área equivalente total, tão importante que vamos utilizá-la em 99,9% da incorporação. Nos outros 0,1% vamos utilizar a área real privativa. Apenas naquilo que gera contato com o comprador, porque ele só entende conceito de área real. Mas dentro do nosso escritório, vamos usar esta coluna, área equivalente total. E vamos utilizá-la também
para o cálculo das frações ideais em centésimos de milésimos, que vamos aprender agora. Agora nós vamos ver como calcular os centésimos de milésimos, as frações ideais. É por esta coluna 38 que aí está. Então, vamos agora, continuando aqui na tela, explicar como é que vamos calcular essas frações ideais. Diz a norma que nada mais são estas frações ideais do que a incidência da área da unidade, da área equivalente total da unidade, na área equivalente total do edifício. Se eu dividir qualquer um desses números pela área equivalente total do edifício, eu encontro a fração ideal. Então, veja aí, você pode fazer a conta. Vamos colocar na tela, então, essa conta, para que você possa acompanhar. Veja. Vamos dizer que eu quero calcular a fração ideal do apartamento tipo. Então, que número eu vou usar? A área do apartamento tipo, 246,09, não é? Dividido pela área do edifício todo, 2.622, pelo somatório da coluna 38. É desta singela conta que nós vamos encontrar a fração ideal. Você pode fazer aí, né? Vai encontrar um certo número aí. Bem, eu gostaria de dizer que este número que vamos encontrar aí, faça essa conta com muitas casas depois da vírgula. Então, você vai encontrar, por exemplo, 9.000. Faça aí, vá fazendo a conta aí para que a gente possa, então, ver. 3, 8, 5, 5, né? Algo assim. Não é isso? Vá fazendo aí. Bem, então, faça aí com muitos números para que a gente possa explicar. Veja, a sexta casa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta sexta casa está na precisão do milímetro. Ela entra na linha do milímetro. Então, não tem muita aplicabilidade para nós. Ninguém diz que uma parede tem 3 metros, 44 centímetros e 1 milímetro, não é? Então, só tem praticidade, só tem aplicação prática até a quinta casa. Então, eu tenho que arredondar. Veja, como é que eu vou arredondar? Então, eu vou fazendo esses concertos. Veja, se aqui é 6, aqui passou para 6. Então, qual é a fração ideal com 5 casas? Seria 9.386 centésimos de milésimos. Arredondando, portanto, eu vou encontrar este número aí. Assim que se calcula a fração ideal. Claro que eu vou arredondar naquele que se repete primeiramente e depois naqueles que têm uma unidade só, como apartamento de cobertura, etc., eu faço encaixar de maneira que a soma dê 1,00000. 1,00000, 5 casas depois da vírgula, não é? Muito bem. Então, aprendemos agora aqui a calcular as frações ideais em centésimos de milésimos. Nenhuma dificuldade. A divisão da área da unidade em pesquisa pela área do edifício com 5 casas depois da vírgula. Arredondo por aqui. Depois, como a cobertura é uma unidade só e a loja é uma unidade só, eu vou fazer a mesma conta, mas de maneira que a soma desse 1. Muito bem. Encaixando, portanto, os números para que dê 1. Agora vamos para a terceira região e para explicá-la, eu gostaria que você viesse aqui
conosco. Veja, na incorporação imobiliária, não existe termos absolutos. Não existe. Tudo é relativo. Quer ver como não há exagero nisto? Imagine um apartamento de 200 metros quadrados, um por andar, em um edifício de 10 apartamentos. Agora imagine um outro edifício de 30 apartamentos, um por andar, cujo apartamento seja idêntico ao do primeiro edifício. Clonado, idêntico, mesma área, mesmo acabamento, mesmo tudo, clonado. O primeiro edifício de 10 unidades, um por andar, o segundo de 30, um por andar. Esses apartamentos idênticos, clonados, são completamente diferentes em tudo. Veja, em custo de construção, veja por que são diferentes. Se são apartamentos iguais, um por andar, os telhados, por exemplo, só para que você entenda com facilidade, os telhados das duas obras não são iguais? Claro que são. Pagos na primeira obra por 10 pessoas, pago esse telhado, né? Na segunda obra por 10 pessoas. Por 30 pessoas, desculpe. Então, custo de construção diferente. Taxa de condomínio. Veja. O porteiro é um só. No primeiro edifício, pago por 10 pessoas. No segundo, pago por 30 pessoas. Portanto, taxa de condomínio diferente. Preço. Há pessoas que preferem morar no primeiro edifício a morar no segundo. Desejos diferentes, preços diferentes também. Portanto, apartamentos idênticos em termos absolutos são completamente diferentes na incorporação imobiliária. Não há termos absolutos. Como é que este profissional que preenche os quadros, conhecido como calculista de NB, como é que ele vai preenchendo este quadro? Ele vai preenchendo, evidentemente, coluna por coluna, da esquerda para a direita. Quando ele chega na coluna 30, aí pelo meio do quadro mais ou menos, na 30, ao dividir cada número pelo total da 30, ele vai encontrar a coluna 31, que é o coeficiente de proporcionalidade. Vamos voltar na tela para examinarmos isso. Coluna 31, na tela. Vamos puxar em zoom para que você enxergue. Observe que é o coeficiente de proporcionalidade, como está escrito aí no título da 31. A letrinha está muito pequena, mas talvez você conseguisse enxergar aí da coluna 31 que a memória dela, logo abaixo do título coeficiente de proporcionalidade, está muito pequenininho, mas talvez você consiga enxergar que essa coluna veio da coluna 30 dividido pelo seu somatório. Os números da coluna 30 dividido pelo somatório. Esse Ezinho aí, esse E, significa somatório da própria coluna 30. Cada número dividido pelo seu somatório. Não é isso? Muito bem. É o coeficiente de proporcionalidade. Então, está aí na tela. Agora, continue observando o que se segue a partir da coluna 31. A coluna 32, 33, 34, 35 e 36, que no nosso exemplo nem há nenhum número escrito aí, mas isso é uma atipicidade do nosso exemplo. Porque no nosso exemplo existe uma loja, como a gente já explicou. Essa loja não participa de nada em parte comum, portanto, não há nenhum metro quadrado na nossa obra de área comum de divisão proporcional. Veja o título dessas 5 colunas, lá em cima. Área de divisão proporcional. Área de uso comum de divisão proporcional. Como a nossa tem uma loja que não participa de nada, não há 1 metro quadrado. Mas isso é uma atipicidade do nosso exemplo.
na sua NB, vão estar essas colunas cheias de números aí. Muito bem, agora volte aqui comigo que não é difícil de entender isto. Veja, se esta região é de divisão proporcional, área comum de divisão não proporcional, essas colunas que se seguem aí na coluna 31, então elas serão aritmeticamente inócuas. Não produzirão alteração em nenhum resultado, porque são de divisão proporcional. Então, quando eu chegar lá na 38 e dividi-la pelo seu total para encontrar a fração ideal, necessariamente eu vou encontrar o mesmo número que vinha lá na coluna 31. Ele não vai modificar-se, porque essa região é inócua. Ela é de divisão proporcional. Então eu não preciso fazer esta conta para encontrar a fração ideal em centésimos de milésimo, como fizemos, que por norma é exatamente a incidência da área equivalente total da unidade coluna 38 pelo seu total. O número será aritmeticamente coincidente com a coluna 31. É óbvio, isso é questão de aritmética, porque a região, por ser de área comum de divisão proporcional, é inócua, ela não altera o resultado. Ele vem montando da esquerda para a direita. Quando ele chega na 31, que ele calcula pela 30 dividido pelo seu somatório, tá aí a memória, todo o resto não vai alterar essa conta e o número continua se mantendo. De modo que quando eu chego na 38 e divido pelo total, o número vai coincidir sempre, claro, com a coluna 31. Razão pela qual ela é conhecida como coluna da fração ideal. Penso ter feito aqui uma exposição bastante clara, portanto, deste quadro 2.